Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos a apresentar o programa Conversando Doutrina Espírita. Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de acrescentar que os nossos estudos, o nosso programa é todo com base nas pesquisas, nos estudos das obras do Espiritismo, principalmente das obras da codificação espírita de Allan Kardec. E nós hoje consultamos o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas e duas delas de uma senhora da Igreja Protestante. Ela se declara protestante, ela é evangélica. E ela pergunta como se pode acreditar no Espiritismo se o Espiritismo não está na Bíblia. Como se pode, é como ela pensa, né? A nossa irmã pensa. Como se pode acreditar no Espiritismo se o Espiritismo não está na Bíblia? Ora lá, o Espiritismo está na Bíblia. E acreditar, gostaríamos de fazer um esclarecimento que o Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, baseado numa fé racional, não é? Que Allan Kardec diz que a fé só é verdadeira quando ela encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Logo, o Espiritismo não é uma questão de eu creio, não é uma questão de acreditar. O Espiritismo não é uma questão de fé, não é? É uma questão de lógica, é uma questão de racional e é uma questão, como o Espiritismo é baseado não em teoria, mas em fatos, é com base nos fatos. Logo, não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. É fatos irracionais. E também o Espiritismo está na Bíblia, mas não está com o nome Espiritismo. Não está. Mas os princípios básicos do Espiritismo, eles estão na Bíblia. Não só na Bíblia, como registrados os fenômenos espíritas, registrados nos livros mais antigos da humanidade. Até mesmo nos livros mais antigos do que a Bíblia. Agora, com o nome Espiritismo, não. Os princípios do Espiritismo, quer dizer, o Espírito, a imortalidade do Espírito, a imortalidade da alma, a manifestação das almas dos mortos. Olha aí, os princípios na Bíblia das almas dos mortos, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, que mais? A reencarnação, que Jesus pregou, ensinou, os apóstolos também, os profetas da antiguidade ensinaram a reencarnação, está tudo lá na Bíblia. O que mais? A existência de mundos, outros mundos habitados no universo, não é só a Terra. E quem declara isto é o próprio Cristo, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. É o nome do Espiritismo? Não, é o que o Espiritismo ensina. Uma das bases do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, infinitos, com criaturas humanas reencarnadas lá em mundos inferiores, mundos superiores. Esses são os princípios básicos do Espiritismo. Esses são os princípios básicos. Não está o nome doutrina espírita na Bíblia, não está o nome Espiritismo, mas estão os princípios
estudados, explicados com base nas leis da natureza, explicado pelo Espiritismo. O Espiritismo nasceu, codificou, Allan Kardec codificou o Espiritismo, organizou em livros, não é? Em 1857, com a publicação do primeiro livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Foi aí que surgiu o Espiritismo, surgiu das observações dos fatos, das manifestações dos mortos. Daí nasceu o Espiritismo, que existe desde o começo da humanidade e está na Bíblia. Há quem diga, né, apenas complementando a pergunta da nossa irmã, que o Espiritismo condena a Bíblia e que a Bíblia também condena o Espiritismo. Não é verdade. Quem diz isto não conhece a Bíblia e nem conhece o Espiritismo, porque a Bíblia confirma a doutrina espírita, e a doutrina espírita confirma a Bíblia. Confirma, e porque o Espiritismo está na própria Bíblia. Então os fenômenos estão na própria Bíblia. A mediunidade, os médiuns, a médium de Endor recebendo os espíritos e conversando com o rei de Israel, Saul, que foi visitar a médium, e ela então conversou com os espíritos e passou para eles. Chama-se mediunidade. A médium de Endor. Está na Bíblia a mediunidade. Os espíritos se comunicam, mas não são Satanás. Apenas complementando a resposta para a nossa irmã. Porque há quem diga que os espíritos são Satanás, o diabo, e que a doutrina espírita é uma seita satânica, demoníaca, diabólica. Não é nada disso. O poder do Espiritismo e a força do Espiritismo está onde está? No seu poder moralizador baseado no Evangelho de Jesus. No cristianismo do Cristo, prega o ensino do Cristo, a moral do Cristo. E o objetivo do Espiritismo, na parte da religião, da ciência e da filosofia, é moralizar a humanidade, moralizar o homem. A bandeira maior que o Espiritismo ostenta é a da caridade. O Espiritismo não prega que o homem é salvo pela fé, mas é salvo pela prática da caridade. Porque a caridade é universal, e independe de igreja, independe de religião, independe de espiritismo, independe de tudo. Que a prática do bem é a prática da caridade. Quem diz isso é a Escritura. Que o Espiritismo diz, e a Escritura diz também. Paulo, o apóstolo. Paulo é uma das figuras bíblicas que representa a Bíblia. E ele diz que a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade é a rainha de todas as virtudes, quer dizer, está acima até mesmo da fé. O representante da Bíblia, das Escrituras, que é Paulo o apóstolo. Então o Espiritismo está na Bíblia, está. Mas não está com o nome de doutrina espírita, não está com o nome de Espiritismo. Quem procurar vai cansar. Agora, os princípios ensinados pelo Espiritismo, que acabamos de dizer, a existência do Espírito, da alma, manifestação, mediunidade, médiuns, que todo mundo é médium, pastor, seguidor, evangélico, padre, papa, materialista, ateu, tudo é médium. Não foi o Espiritismo que criou, já nasce assim, porque é uma lei de Deus, uma lei da natureza. Respondendo à pergunta da nossa irmã. Vamos olhar aqui o nosso, que ele é materialista. A segunda pergunta, se existe a reencarnação, quantas vezes se reencarna? É da nossa irmã ainda, que é evangélica. Ela diz, se existe, se não existe, vamos tirar o se, a reencarnação existe? Então, quantas vezes reencarna? Essa é a pergunta dela com certa dúvida. Ora, nós não sabemos a quantidade exata, o número de reencarnações, porque vai depender muito da evolução mais apressada dos espíritos. Os espíritos reencarnam para quê? Os espíritos reencarnam para purificar a alma,
tirar as impurezas do orgulho, das vaidades, dos crimes que cometeu nas existências passadas. Aí volta de novo para retificar o passado, limpar a alma e ao cabo de múltiplas e múltiplas reencarnações, que ninguém sabe o número, o espírito evolui, progride e se torna um espírito puro, um anjo, que Deus não deu a patente de anjo a um espírito e deu a patente de Satanás a quem está na terra. Não existe isso. A evolução é para todos, porque Deus é Pai de todos. De maneira que a reencarnação, não se sabe quantas vezes o espírito reencarna. Quanto mais o espírito pratica a caridade, pratica o bem, evita o mal, pratica o bem e adquire sabedoria, mas ele diminui o número, a quantidade de reencarnações em corpos materiais. Em corpos materiais. E quanto mais o espírito faz o mal, mais aumenta o número das reencarnações. Deu para entender? É isso que o Espiritismo nos explica. De maneira que nós não sabemos, nem ninguém sabe o número certo de reencarnação de cada espírito. Vai depender da evolução mais acelerada desse espírito para diminuir o número de reencarnações. Aumenta o número de reencarnações quando ele pratica mais crime, suja a alma, mancha a alma. Aí as reencarnações é para limpar as impurezas da alma, dos crimes cometidos. A reencarnação é o perdão de Deus. Deus não perdoa como as igrejas ensinam, apenas aumentando aqui, acrescentando mais um ensino. Deus não perdoa, Deus é perdoador, mas não perdoa os seus filhos como as igrejas ensinam. O criminoso aceita Jesus como seu Salvador, a fé, decora os textos bíblicos, mas não pratica. E os crimes que ele cometeu? A lei de Deus vai esquecer? Não. E a vítima? As vítimas que esse criminoso fez? Ele resgata. Agora, Deus não coloca seus filhos por nenhum crime no inferno. Aí o perdão de Deus é a reencarnação. Trazendo de volta seus filhos, isso é amor. É o amor de Deus. Não é o perdão como ensina as igrejas. Aceita Jesus como Salvador? Aceita. Sacode em cima de Jesus todos os pecados? Sacode. E Jesus no dia de juízo salva. Chama-se uma piada. Os homens sábios chamam isso uma piada. E os crimes que cometeu? Aí vem a reencarnação para trazer o espírito criminoso de volta, para que ele limpe a sujeira da alma dos crimes. E múltiplas reencarnações, sempre pegando uma máquina nova que Deus dá. A máquina nova é a máquina composta de órgão, carne, pele e osso, que é o corpo novo, que é uma criancinha. Volta para fazer o que não fez e retificar o mal que fez, pelas múltiplas reencarnações, até se tornar puro, porque tirou as impurezas. Esse é o perdão de Deus, que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que nós vamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo. As explicações são dadas com base no Livro dos Espíritos e nas demais obras de Allan Kardec, cujas obras não estão superadas, elas são sempre atuais. De maneira que o Espiritismo é atualizado, é moderno e nunca, em qualquer época da humanidade, o Espiritismo está sempre moderno. E as obras de Kardec do mesmo jeito, para explicar as criaturas humanas. Voltaremos com Encontro com o Espiritismo, tratando de outros temas. Muita paz para todos.